Eu tenho 4 irmãos, né? Nessa época de 78, que me marca bastante, que a gente morava ali no centro da cidade e e aí você imagina, né? Eu com mais 4 irmãos, a mais nova era caçulinha pequenininha, tinha lá recém-nascida. E os outros 4 irmãos, minha mãe sempre trabalhou em casa, cabeleireira. Meu pai foi prático em farmácia, trabalhou na farmácia do povo um bom tempo. E em 78 ele se lançou aí, todos os amigos dele trabalhavam com farmácia lá na farmácia do povo e saíram, cada um abriu a sua farmácia e de repente meu pai falou assim, eu vou fazer também. E aí a gente começou, eles começaram, né, meu pai e minha mãe procurar um local, e aí a gente se viu montando uma farmácia lá no Jardim Elite, a Drogaria Elite, que existe até hoje, ali na esquina do Expresso Piracicabano. Então, final de 77, começo de 78, a gente acaba mudando, meu pai acaba abrindo essa farmácia lá no Jardim Elite, e nós, né, 4 filhos, já na faixa aí de 8, né? A minha irmã a anterior a mim tinha 6 anos, eu 8, meu irmão mais velho 10 anos, a minha irmã 13, e a gente sempre dentro de casa. Imagine morar no centro da cidade, Rua Benjamin, esquina com a Voluntários. Onde que a gente ia brincar, onde que a gente ia... E de repente a gente muda para o Jardim Elite, um bairro que estava assim sendo ainda começando, era um bairro relativamente novo, né? Então para nós foi uma alegria, né? Saía de manhã para brincar, ficava praticamente o dia inteiro fora de casa, jogar bola em campinho de terra, subir em mangueira, pegar manga, frutas, né? Tinha várias chácaras lá no Jardim Elite. Então, assim, é uma época boa, uma época assim que marcou muito a nossa vida, né? Esse contato, essa liberdade, né? Minha mãe sempre trabalhando em casa, meu pai cuidando da farmácia e a gente ali, né? Ajudando também, mas a gente tinha aquela liberdade, né? Então, até hoje eu brinco com a minha esposa que quando ela fala de andar naquela região lá, fala, pergunta a rua que você quiser, que eu mapeio o bairro inteiro na minha cabeça, né? Jardim Elite, Nova América, muito, muito bom. Como eu disse, o Jardim Elite, Nova América, era um bairro que ainda não estava tão populoso como estava hoje, né? Então até mesmo no centro ali do bairro do Jardim Elite, tem muitas chácaras ainda. E a Drogaria Elite foi a primeira farmácia a se instalar no bairro. E aí assim, o pessoal ia conhecendo, e aí o pessoal chegava e falava assim, passa lá pegar um pouquinho de manga, passa lá pegar jabuticaba. Então assim, mais abaixo ali na região, ali perto da Avenida Independência, o Rei do Chopp, ali tem um prédio, Samambaia. Quando esse prédio foi construído, tinha uma quadra de tênis de campo. E do lado tinha um terrenão vago. E aí o que a gente fazia? O pessoal jogava o tênis, às vezes a bolinha caía lá, e a gente ia pegar bolinha de tênis. É uma festa daí. Nossa, a gente fazia coleção de bolinha de tênis, né? Pra depois brincar, improvisava raquete de madeira, né? Então, sábado à tarde reunia a galera para jogar futebol, a famosa pelada, né? Time com camisa, time sem camisa. Era muito legal. Carrinho de rolemã na descida ali da Rua Machado de Assis, em direção ao Colégio Augusto Sainz. Quanto Se arrebentava, né? tampão de dedo que a gente perdia. Foi uma época muito rica, uma infância, uma lembrança muito legal. E na década de 70, assim, lá no Jardim Elite, tinha esse negócio, que você falou mesmo, tinha chácara, tudo, tinha um pouco da zona rural, daquele negócio das Sim. pessoas entrar na casa, tomar um café, assim, ia lá na farmácia e convidava para, vai lá pegar uma manga, né?
Porque meu pai, apesar de não ter a formação de farmacêutico, meu pai estudou até o 4º ano primário, mas desde os 14 anos, 13 anos, meu pai trabalhava em farmácia. A família dele sempre trabalhou em farmácia. Então, eu não me lembro, raramente a gente ia em médico. O médico era meu pai. Então, assim, tem tal coisa. E ia lá e, né, medicava, fazia os curativos, cuidava da gente. E isso era também com a comunidade. Então, muitas vezes as pessoas chegavam e falavam, nossa, voltava lá para agradecer, puxa vida, o remédio que o senhor sugeriu para mim foi bom, resolveu, né? Mas, e tinha muito disso mesmo. Hoje, na região onde que a farmácia estava instalada, a gente tem vários edifícios construídos, mas antigamente tinha ali a região que o pessoal chamava de Saibureiro, que era uma terra vermelha, um barranco grande. A diversão nossa era ir lá escorregar naquele terrão vermelho. A mãe adorava. Depois voltava para casa, acabava tomando uns tapas, né? Porque, imagine, a roupa do jeito que voltava. Muito, muito legal. Alexandre, seu pai é vivo ou não? Não, meu pai falecido, 2011. E a farmácia ficou para a família, não? Não, de repente, né? Aí veio uma crise, 81, e pegou a gente de calça curta, como a gente fala. E aí meu pai precisou vender a farmácia. E ele voltou para trabalhar como empregado, né, em farmácia também. Meu pai trabalhou muitos anos na farmácia ali que tinha na esquina ali do cemitério cemitério da Saudade. Depois meu pai trabalhou também um bom tempo na Droga 15, que ficava atrás da catedral. Meu pai sempre trabalhou nesse ramo. Mas a farmácia existe até hoje, Drogaria Elite, mesmo nome. Só mudou o local, né? O prédio que meu pai abriu era na esquina da rua Riachuelo com a Machado de Assis, hoje é um chaveiro lá. E até esse tempo atrás eu voltei, né? Tava passando por ali, precisava fazer uma cópia de uma chave, daí eu entrei assim no prédio, ficava olhando, né? Relembrando tudo como que foi, né? Muito bacana, muito bacana. Fica saudoso. Viu? Não tem como você não se emocionar, né? De repente assim, você viu uma cena do meu pai sentado assim lá na mesa, o balcão, como é que era, ou tinha um balcão com a perfumaria ali, as coisas de perfumaria, as estantes ali, né, com os remédios, muito legal. Alexandre, como é que foi sua adolescência, assim, você continuou morando no Jardim Elite ali ou não? Não, 81, a gente, após a venda da farmácia, a gente acaba saindo do Jardim Elite e a gente veio morar de novo no centro da cidade. E aí a gente morou ali um bom tempo na rua Dom Pedro I, entre a Alferes e a Boa Morte. Centro da cidade, era um casarão antigo. Hoje, vou fazer propaganda aqui da loja, hoje é a loja Dona Maricota, né? E ali tinha assim, era um casarão grande na frente, daqueles casarões que o pé direito é alto, as janelas ainda tem aquelas bandeiras que falam, né, os vidros em cima das portas. E a gente foi morar nessa casa durante aí uns 4 anos, mais ou menos. No fundo dessa casa tinha uma segunda casa, onde minha avó morou também um bom tempo. Tinha 2 pés de goiaba lá também, que a gente se divertia. E assim, não dá para reclamar, né, da nossa vida. Foi uma vida modesta, uma vida onde todo mundo trabalhava. Eu sou da época ainda que eu dava metade do meu salário em casa. Então comecei a trabalhar, tinha que ajudar todos os nossos irmãos também, né, aqueles que podiam. Então, assim, a gente volta para o centro da cidade, uma casa que a gente teve que... era alugada, né? E o meu avô, pai do meu pai, morava próximo, ali na rua Alferes mesmo, só que um pouco para cima da Ipiranga. Meu avô já tinha uma certa idade, era aposentado da Caixa Econômica Federal, estadual, perdão. E meu avô sempre doente,
Aí um dia, meu avô sentou com meu pai e falou assim, olha, quando eu partir daqui, eu quero que essa casa fique com você. Seus irmãos, o seu irmão, as suas sobrinhas já têm, né, já tem uma solidez, né, e você não. Então eu gostaria muito que essa casa ficasse com você. E aí em 85, meu avô falece, com 75 anos de idade, mas aí é aquela história, né? Fumava desde os 4 anos de idade, porque naquela época, né, o pai ensinava que o homem, para ser homem, tem que fumar, né? E aí meu avô falece e a gente acaba ficando lá na casa dele. E aí a gente sai, aquela alegria de falar assim, nossa, a casa agora é nossa, né? Uma casa mais nova. Então assim, a minha infância depois do Jardim Elite foi morar bem na área central de Piracicaba, né? Conviver com tudo ali, né? Então assim, mais ou menos a minha vida foi pautada ali, da onde eu saí só mesmo para casar e constituir família. Alexandre, em bairro, assim, a gente tinha muito, não sei se tinha isso no centro, porque eu não consigo me lembrar. Brincadeira dançante em casa. Assim, Nossa, tinha também, né? muito, Robert. Eu ia muito na Paulista, saía da vila aqui, eu ia na Paulista tinha brincadeira dançante, mas eu não me lembro nada do centro. Era os clubes, né? Sim, era assim. A gente tinha. Aí eu já estava com meus 15 anos, e ali, no centro da cidade mesmo, a gente não tinha muitos locais aí, mas a gente tinha um grupo de mais ou menos uns 15 adolescentes. Eu morava na rua Alferes, 2 quarteirões para frente da minha casa, na mesma Alferes, tinha o Marcos Pavanelli. Todo mundo falava que ele era meu irmão, não era possível, que meu pai tinha pulado cerca, porque a gente era muito igual, muito parecido, né? E aí uma amizade que se formou e até hoje eu tenho essa amizade com ele, com a esposa. E aí a gente saía ali do centro da cidade, cara, e a gente vinha a pé até a Igreja Aparecidinha, aqui na Rua Prudente de Moraes. Na Rua Prudente com a rua ali perto da antiga Vive La Vie. Sei. Ali onde fazia os exames de autoescola, né? Sim. E ali a gente se reunia 15, 20 jovens, entre meninos, meninas, né? E fazia as demais brincadeiras, né? Tu, sabe? Quando era 9h30, 15 para as 10, uma mãe gritava, viu, tá na hora! Aí desfazia o grupo e a gente voltava para casa. E era comum a gente marcar essas brincadeiras dançantes. Então assim, era no abrigo da casa de alguém, aí tinha sempre alguém ali, não, tinha um amigo nosso, tinha o Globo de luz, e aí tinha lá o equipamento de som, então sempre era assim, 2 balanços e uma lenta. Menino de um lado, menina do outro. E aí tocava a lenta, né? O pessoal saía para ir tirar a menina para dançar. Já ficava de olho, né? Ah, já tinha marcação. Ó. E aí a gente se cotizava, né? Menino levava refrigerante e as meninas levavam salgado. E, viu, sábado sim, sábado não, a gente fazia esses encontros. Era muito legal. Não tinha nada assim de perversidade, de malícia, né? A gente ia lá, dançava, tinha lá as paquerinhas e 11 horas da noite acabava tudo, né? Porque daí o dono da casa saía e falava, ó, tá na hora. E a gente acabava vindo embora, muitas vezes a pé, né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos hoje, né? Não tinha talvez tanta violência, porque a gente andava para a rua 11 horas da noite, às vezes chegava um pouco mais tarde, e hoje você tem que se preocupar com tanta coisa, né? Mas aquela época parece que era mais leve, né? Alexandre, essa questão das brincadeiras dançantes é muito questão da geração, né? Porque entrevista as pessoas mais antigas, elas falam de quadrar jardim, né? Quadrar jardim. E marcou muito para eles. E para nós, principalmente, eu acho que para mim, assim, marcou essa brincadeira dançante, né?
Sim, da nossa geração. sim, sim. É por isso que eu faço essa lembrança, né? Buscar essa lembrança. Né? Depois veio uma época que meu pai, ele na juventude dele, ele foi sócio do Clube Cristóvão Colombo. É. Depois ele parou de pagar e se você imagine, né? Ele adorava clube, piscina. E aí um dia encontrou com um amigo dele que devia fazer parte da diretoria. Não, volta para cá, vamos acertar a sua situação. E a gente voltou a ser sócio do Cristóvão Colombo. E aí, eu não lembro, não sei se você lembra, tinha uma rivalidade, tinha a brincadeira dançante no Cristóvão, domingo à noite, Isso, e a brincadeira dançante no Ítalo. isso, sim. E tinha uma certa rivalidade dentro disso, né? Você ia em qual? Eu ia no Cristóvão. Eu ia na missa da catedral, 8h30 da noite acabava a missa. E aí eu ia pro Cristóvão, né? Na época, imagine, Rock in Rio acontecendo. E aí rolava a brincadeira dançante ali no salão de baixo. Celso Meloto, aquilo lotava, fervia de gente. E aí muitos saíam de lá para ir lá no Ítalo, né? E às vezes vinha uma turminha do Ítalo para cá, então ficava aquela rivalidade, às vezes saía algumas brigas, né? Eu acho que eu fui uma vez só na brincadeira do Ítalo. Mas assim, era muito bom, né? 10h30, tudo acabava, todo mundo ia embora, sem bagunça, todo mundo se conhecia, chegava lá, todo mundo, sabe, se inteirava, ia dançar no meio Então, essa foi uma época muito... Hoje você fala assim para os jovens, a gente dançava ali na garagem da casa. Nossa, que coisa careta, né? Então... Aí depois veio a época das boates, né? Croco, Dandy, Clube Hell. E aí por fora, não lembro demais, tá? É só... Alexandre, mas no Ítalo, quem ia tocar lá era o Gerson. O Gerson. E Como Gerson... começando a profissão dele. Você sabe que tem uma curiosidade que é assim... a minha avó, mãe da minha mãe, ela é uma das fundadoras do Clube dos Saudosistas. Foi, né? Ela é falecida também. E na época, nessa época, 81, 82, a gente morava ali na Dom Pedro I, um quarteirão de distância do Ítalo. E toda terça-feira à noite tinha o ensaio do Clube do Saudosista lá no Ítalo, na Sociedade Italiana. E minha avó um dia falou assim, vamos comigo? Vamos. Aí eu cheguei lá, menino aí de 13 anos, e as senhoras, quem que é? Meu neto. Não, ele sabe dançar? Não sei, mas eu quero aprender. E aí, o Gerson, ele tinha todo o equipamento dele de som, ele fornecia o equipamento, o pessoal colocava a famosa fita cassete lá para rodar, e tocava lá valsa, samba, e gafieira, mas tinha o figurado. O que era? Figurado era uma música onde os passos eram marcados. E aí eu comecei a gostar da brincadeira. E aí começou, toda terça-feira eu chegava lá sem brincadeira. As amigas da minha avó vinham, não, você vai dançar uma música comigo, E eu me recordo, né? Toquei nesse assunto porque eu me recordo assim, o Gerson dando manutenção no equipamento, pintando as caixas, né? Preparando o equipamento dele para domingo fazer a brincadeira dançante lá no Ítalo. Assim, é muito, muito forte isso assim de lembrar. Alexandre, depois você foi aí pegando um pouco mais já. Você começou a namorar quando? Nessa época, assim ou não? Nossa! Modéstia à parte, eu já fui bom nisso, hein? Eu lembro que nessa época tinha uma menina da minha idade que ela ia com os pais também. E sabe quando você senta de um lado aqui assim, daí você olha ela lá do outro lado do salão, assim, nossa, não, eu era meio tímido na época, né? Como é que eu vou chegar e conversar com ela? Aí chegou um dia, eles estavam começando a montar um grupo para fazer a quadrilha, para dançar quadrilha, época de festa junina, né? E tinha o Jorge Bischoff. Sei.
fotógrafo, ele que coordenava. E aí, para minha surpresa, essa menina foi lá, conversou com ele, se nós poderíamos entrar na quadrilha, porque já que era o pessoal só da terceira idade, né? Ele falou, tudo bem, pode. E aí, cara, foi a faísca, né? A menina veio e falou assim, eu conversei com ele, você topa dançar comigo? Eu falei, lógico, né? Uniu o útil ao agradável. E aí, assim, começou aquele romance, aquela coisa, né? Mas assim, a gente sempre, eu na escola, né? A gente sempre tava azarando as menininhas, né? A minha esposa conta que ela não, a princípio, né? A gente se conheceu lá no sul de Minuci, no ensino médio. Estudaram juntos. Estudamos juntos. E ela conta hoje pra mim, ela fala assim, eu odiava você. Achava você metido. Imagina, você era do fundão, bagunceiro. Eu sentava lá na frente, eu era quietinha. E você ficava bagunçando com as meninas. E no fim, depois de uns 3 anos, uns 4 anos que a gente saiu do ensino médio, a gente voltou a se encontrar aí na prefeitura. Trabalhou na prefeitura? Trabalha ainda não? Não, ela aposentou. E aí, olha a peça que a vida nos prega, né? Estamos juntos até hoje com 29 anos de casado e 32 entre namoro, casamento, 32 anos. Alexandre, se casou 29 anos, se casou em 96. 96. Você lembra desse momento ou não? Nossa, como não lembrar, né? Dá pra relatar? 93 eu começo a namorar com a Kátia. E um namoro assim totalmente despretensioso. Pra contar a verdade, eu namorava uma menina que ela morava um quarteirão pra cima da casa da minha esposa, da Kátia, que hoje é minha esposa. E aí a Kátia passava, a gente já se conhecia porque tinha estudado junto, e a Kátia passava e a menina ficava meio enciumada, né, porque eu cumprimentava a Kátia, né. E aí um dia não deu mais certo o namoro com ela, nós terminamos e de repente passou acho que 1 ano depois desse término, eu trabalhando já na prefeitura, eu trabalhava no setor de protocolo e a Kátia trabalhava no IPTU, no 3º andar. E uma das minhas funções era distribuir os processos que entravam no dia a dia. E logicamente eu tinha que entregar processo lá no 3º andar. E aí começa assim uma senhora pra Kátia, mas vocês formam um casal tão bonito, vocês parecem irmãos, você já pensou se vocês namorassem? E aí, né, aí você começa já a olhar a pessoa com outros olhos, começamos a sair juntos, a conversar bastante e começamos a namorar. 93, quando foi em 96, a gente já tinha consolidado, estava noivo, então acho que agora é a hora da gente marcar o nosso compromisso, né? Dia 11 de maio de 1996. Casamos na catedral, e isso foi não uma imposição, mas um desejo que eu tinha, né? Eu morei na área central tanto tempo, então assim, eu cresci dentro da catedral. Minha mãe trabalhava nos grupos lá dentro da catedral, meu pai era do grupo de leitura, então assim, todos os padres que passaram pela catedral, e mais especificamente Padre Otto, então a Kátia não tinha nenhum desejo, né? Então ela falou, tudo bem, por mim. Então nós casamos na catedral, e quem fez o nosso casamento foi Padre Otto Dana. Então, um dia muito especial na minha vida, que a gente marca até hoje. Esses dias atrás, a questão de uns 30 dias atrás, a gente estava assistindo a fita do nosso casamento, e a gente relembrando assim, tudo que aconteceu no dia, né? Nós preparamos tudo, né? Nós arrumamos o salão onde foi a recepção ali para alguns convidados, tudo foi pensado em conjunto, né?
Então, nossas férias, nossa lua de mel, vamos para onde? Aí nós escolhemos Fortaleza e até hoje a gente fala que foi a melhor viagem que nós fizemos. Aquela viagem que deu tudo certinho, que encaixou. Então, não tem como esquecer, né, esses momentos. Então, a gente brinca, né, mas são momentos que fica tatuado mesmo, né, na nossa memória. Né? E daí, primeiro, quem é mais velho? Aí, bom, casei. Essa é uma história que eu tenho que deixar registrada. Na época de namoro e noivado, a minha sogra era uma pessoa rígida. Você imagina, também com razão. Ela era separada do marido, tem a Kátia e tem o irmão mais velho, o Beto, que trabalhou muitos anos na Unimep. E aí tinha aquela história, né? Ó, não pode namorar, ficar sozinho, não pode viajar sozinho, não pode. Quando nós casamos, eu falei assim, agora eu quero curtir meu casamento, quero curtir a minha esposa, eu quero viajar, né? Não quero filho já. E aí chega um belo dia, a dona Claudete, minha sogra, cadê meu neto? Eu quero neto. Mas tudo bem, dona Claudete, calma, né? Vai chegar. Não, mas eu quero neto. Aí com 2 anos de casado, mais ou menos 98, né? A Kátia fez o exame, estava grávida. E aí chega Matheus, dia 10 de abril de 99. O primeiro neto homem da minha família. Da família da Kátia também foi o primeiro neto, porque o Beto não era nem casado ainda. E da minha família eram só netas. Então assim, não tinha, né? Tem aquela história, né? De por mais que você fale, há um neto homem para dar sequência no sobrenome, né? E aí chega Matheus, dia 10 de abril de 99. E depois, 4 anos mais tarde, veio o Lucas. Mas muda a vida, né? Muda. É uma sensação tão plena, né? As mulheres podem falar o que quiser, né? Ah, nossa, eu gerei um filho, né? Um ser. Mas assim, Robert, a alegria, a satisfação de você ver que você trouxe ao mundo, né? Ajudou a trazer ao mundo uma pessoinha pequena, indefesa. Ele nasceu na maternidade da Unimed. Naquela época a gente não podia ter contato com as crianças, né? Quem fez o parto dele foi o Dr. Aninoel Dias Pacheco, jovem. Sempre ele fala assim, ô jovem. E corintiano, fanático. E eu falava assim, Dr. Aninoel, eu quero assistir o parto do meu filho. Não, mas não pode, porque eu vou tentar uma autorização para você. Doutor Noel, não tem problema, olha, eu não vou ficar nervoso, não vou desmaiar, né? Não. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu consegui autorização pra gente filmar o parto. E aí eu arrumei uma filmadorinha pequena, levei pra enfermeira, foi esterilizada, tudo, e ele filmou. Então é um registro bonito, né? Você não pôde entrar, né? Não pôde entrar. E detalhe, eu só consegui carregar o meu filho o dia que ele saiu do hospital. Porque até então a Kátia ficou internada e ele vinha para mamar. Às vezes que eu ia visitar, ele estava lá no berçário. E já no Lucas, não. A criança ficava com a mãe no quarto. Todos podiam carregar, né? Foi uma coisa mais humanizada, né? Então, eu mesmo tive a oportunidade de carregar o Matheus a hora que ele chegou em casa. E aí eu falava assim, e agora? O que eu faço? Mas assim, é um amor até hoje, sabe? A gente faz o possível e o impossível pelos filhos. Alexandre, falando um pouco da profissão aí, né? Você começou na prefeitura, lá no Centro Cívico. Dia 9 de março de 92.
Faz tempo, hein, cara? Faz. 32 anos. E hoje eu me vejo entrando no centro cívico e olhando aquele pessoal novo trabalhando e falando assim, quanto tempo, né? Quantas pessoas novas. Um dia eu passei por isso também. E uma história curiosa que eu trabalhava na IPP, Indústria Papel Simão, trabalhava de madrugada lá fazendo o controle da produção, ganhava muito bem, uma empresa maravilhosa para trabalhar. E um dia chega uma carta em casa, ó, você passou no concurso, tem que se apresentar lá para assinar o contrato. Só que daí, imagine, eu com 22 anos mais ou menos, ganhando bem, uma moto, na época eu tinha uma XL, e né? E aí eu fui na prefeitura para ver as condições, né? Meu salário ia cair pela metade. Eu falei, não vou. Aí minha mãe falava assim, não, você tem que ir, porque você vai ter a segurança, você é concursado, você não pode ser mandado embora. E aí um padrinho meu, José Maria Teixeira, na época ele era vereador, e eu sempre me aconselhei muito com ele. E aí no alto da experiência dele, ele falou assim, Alexandre, o barco passa uma vez só na barranca do rio que você tá. Se você não entrar nele, você não pega mais. Sabedoria. E aí, tá bom. Pedi minha exoneração, minha baixa lá na IPP. Até hoje eu lembro o Flávio, meu chefe, falando, Alexandre, não vá. Fique aqui com a gente. Você vai perder esse dinamismo que você tem, né? Porque o pessoal tem muito daquela que funcionário público não trabalha, vagabundo, né? E eu falei, Flávio, eu trabalho de madrugada, tô assim, eu não consigo mais dormir durante o dia, a minha saúde está debilitada, então eu quero investir, vamos ver. E eu vim. Dia 9 de março eu assumo. Fui trabalhar no setor de protocolo, uma época que o prédio do Centro Cívico tinha acabado de ser meio que finalizado, né? Ele foi entregue em 88, foi construído em 88, mas não foi finalizado, então tudo era meio precário, uma hora estourava um cano de água, outra hora caía uma janela. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. Gestão do Machado. Foi o último ano do Machado. E depois entrou o Humberto, né? Acho que foi. Depois entrou o Tami. É verdade. O Tami. 93 o Tami entrou. A gente não tinha muito contato, né? Com o pessoal. Então, assim, por exemplo, o Machado, não tinha contato com o Machado. Secretários deles, na época, a secretária de administração era a Silvestre lá, a Esther. Mas assim, a gente não tinha esse contato, a gente era meio, né? 93 veio o Tami, aí depois passamos pelo Humberto em 96, que era o vice do Tami. E aí, 2000, termina o Humberto e aí o Machado volta. E nessa época, aí eu passei a ter mais contato, né, com secretariado, com até mesmo prefeito. Mas você estava na mesma função ainda ou não? Não. Aí, quando no início desse segundo mandato do Machado, eu fui convidado para ir para eu estava na Secretaria de Administração no setor de protocolo. E aí eu fui convidado para ir para uma função que nem existia na época, que era administrador do centro cívico. Como se eu fosse um síndico do prédio. Como eu falei, o prédio com inúmeros problemas, né? Então o secretário de administração na época, o Valdemar Fischer, pediu para me chamar. Fui lá me borrando de medo, falei, o que eu fiz, né? Mas enfim, daí ele fez essa proposta, eu trabalhava com a brigada de emergência da prefeitura. E aí ele falou assim, olha, você tem experiência, escutei muitos elogios da sua parte, né? Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu gostaria que você aceitasse. E aí eu abracei.
Então saí do protocolo e fui para a Secretaria de Administração, o núcleo de administração. E durante os 4 anos eu trabalhei como administrador do prédio do Centro Cívico, resolvendo o dia a dia do prédio, a funcionabilidade do prédio, reformas, grandes reformas que foram feitas lá por exemplo, a troca do piso da laje do prédio, que tinha um problema de infiltração, sistema elétrico. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, enriquecedora. Aprendi muito, né? E aí acaba a gestão do Machado, em 2004, e aí chega a gestão do Barjas. E aí nessas mudanças, algumas pessoas confundem o que você faz com o que você é. E aí fica aquela rotulação, né? Ah, o cara é petista. E aí deram uma encostada no Alexandre. Aí o Alexandre saiu da função de administrador do prédio. E aí colocaram lá para fazer um serviço lá, separar o lerite de aposentado, correspondência. E isso meio que é uma experiência negativa para mim, né? Isso marcou muito. E aí uma amiga minha trabalhava como assessora do secretário de esportes da gestão do Barjas. Um dia toca o telefone e ela falou, sobe aqui. A Secretaria de Esportes era no 8º andar, ela falou, eu vejo você lá, você tá triste, você não tá legal. Venha trabalhar com a gente. Mas o que eu vou fazer aqui? O que tem para mim fazer? Alexandre, venha para cá. Já conversei com o secretário. Se você falar que vem, eu já vou marcar um horário, você vai conversar com ele. E como sempre, eu tenho minha parceira de vida, que é a Kátia. Uma pessoa que a gente divide tudo. Momento bom, momento ruim. E aí eu lembro disso daí com uma certa emoção, até porque foi um período complicado na nossa vida, né? Você perder uma função gratificada, mexer na questão financeira. E ela olhou para mim e ela falou assim, o que seu coração manda fazer? Eu falei, não, quero pelo menos tentar alguma coisa, não posso ficar parado aqui. Então vá. E aí fui conversar, o secretário passou para mim, ó, venha, você vai ser bem recebido aqui. E aí eu fui, fiz toda a minha transferência e eu subi. Maio de 2005, faltava aí acho que uma semana pro Challenge Day, lembra do dia do desafio? Sim, sim. E eu cheguei na Secretaria de Esportes, eu não tinha mesa para me sentar, não sabia o que eu ia fazer. Fui muito bem recebido por todos. Professor Johnny, o professor Zinsley, já é falecido, mas tem um carinho enorme por ele ainda. E aí eu falei, e aí pessoal, o que eu faço? E aí, você ajuda eu aqui nesse processo? Aí ajudava. Você faz aquilo para mim? Você faz isso, você faz aquilo? E aí o pessoal me conhecia da Brigada de Emergência, né? Sabia que eu trabalhava com eventos. Aí um dia a chefe do NA chegou para mim e falou, tem um setor de eventos aqui que ninguém quer ficar com ele. Que é na secretaria mesmo. Setor de eventos esportivos. E você tem tanta experiência com a brigada, você trabalha com eventos, você não quer tentar? Eu falei, tá bom, manda aqui pra mim. E aí, velho, nunca mais eu consegui sair do setor de eventos da prefeitura. Então eu falo que junho de 2005 pra cá é a minha função, é o que eu faço com amor e carinho, gosto de fazer. Me identifiquei muito com isso. Foi um problema, porque aí quando eu quis crescer dentro da secretaria, o secretário falou, Alexandre, beleza, eu resolvo o seu problema, você sobe, cresce, e quem que eu coloco no seu lugar? Como é que eu resolvo o meu problema que você está criando? Então, e desde então estou lá, no setor de eventos. Fiz uma faculdade depois de tanto tempo, fiz uma faculdade de administração de empresas, me especializei, fiz uma pós-graduação em
em organização de eventos esportivos. Minha aposentadoria está logo ali. E aí, quando acabar o meu período aqui dentro da prefeitura, quem sabe, né, o Alexandre vira um empreendedor e continua, né? Alexandre, você esteve aqui, trabalhando aqui na Celular, e hoje você está lá no ginásio municipal. E trabalhar aqui, assim, no espaço, é muito... Às vezes eu falo que é bom pelo visual, pela tranquilidade, mas para pensar na agitação do dia a dia, evento. Aí você fala assim, nossa, aqui é muito parado. Aqui é um lugar que eu fiquei um bom tempo, né, nessa gestão, e depois fui para essa nova empreitada lá no ginásio municipal para ajudar lá, e que de vez em quando eu preciso voltar para cá para dar uma recuperada, né? Dar uma recarregada na energia. Um lugar maravilhoso. Respira a cultura, mas respira o esporte também, né? Então, é maravilhoso. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas tem o seu trabalho. Fala um pouco para todo mundo, você tem um trabalho voluntariado e você tem outros trabalhos voluntários também. Sim, sim. E quais são, assim? A gente... Eu sempre falo que eu parei de pedir, né? Eu agradeço muito a Deus pela saúde, pela disposição. E eu acho que tudo que a gente faz tem que ser em forma de agradecimento. E muitas vezes o pessoal fala assim, eu vou doar uma quantia de dinheiro. Eu prefiro doar o meu tempo, prefiro doar aquilo que eu sei fazer. Então, diversos. Eu trabalhei um tempo lá na Casa do Bom Menino, fizemos várias gincanas lá para eles. Isso eu tinha 15 anos. A turma do Papai Noel veio de um convite dos organizadores por conta da brigada de emergência. A gente tinha uma equipe aí de mais ou menos 12, 13 brigadistas, cada um tinha um rádio. Aí um dia chegou assim, olha, o pessoal está precisando de apoio, porque monta-se o comboio da turma e muitas vezes precisa de comunicação, né? Falei, não, eu topo, vamos. Foi em 94 isso. E aí eu comecei, o primeiro ano que eu saí com a turma, falei, não, eu quero isso para minha vida. Aquela imagem assim de você ver uma criança recebendo um brinquedo, as pessoas na rua acenando para você, o abraço de cada um quando você para numa comunidade, você vai brincar com a criança, e até mesmo os adultos, e você vê ali um pouco de tudo, né? A dificuldade que eles passam. Uma família lá no Jardim Oriente que as crianças são crianças especiais, com necessidades especiais, que a gente tinha que levar o brinquedo, mas não podia dar o abraço nas crianças porque elas são, por conta da deficiência, elas são agressivas. Então, aí você fica pensando, qual que é a missão nossa aqui, né? Pode parecer pouco para algumas pessoas. Poderíamos fazer mais? Poderíamos. Mas tem aquela fábula, né, do que estava pegando fogo na floresta e o passarinho levando a água no bico para tentar apagar o fogo, e aí um outro animal fala, viu, você é louco? Você não vai conseguir, olha o fogo, o tamanho que tá. Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. E eu falo que o maior orgulho meu foi passar isso para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu lado. Então hoje a turma do Papai Noel, pessoal, meus filhos participam, minha sogra, minha mãe, minha esposa faz também o que pode para ajudar, porque ela também fica nos bastidores. É uma coisa que eu não tenho como explicar. Então eu nem sei quantos anos já se vão de participação, mas eu sei que eu quero fazer isso enquanto eu tiver saúde e vontade. E, por exemplo, passar um dia
Lar dos Velhinhos, no Lar Betel. A gente sempre fez um trabalho voluntário de ir lá, sábado de manhã, por exemplo, tinha um grupinho lá, tocar violão, sentar na cama, conversar com o idoso que está ali, escutar as histórias que ele tem para falar, né? Muitas vezes você não entendia o que ele falava, ou então ele repetia várias vezes, mas você se sentir útil e modificar de uma certa forma o dia daquela pessoa, né? Então, trabalho voluntário para mim não é se eu tiver que fazer alguma coisa de madrugada eu vou fazer, se tiver alguma coisa que eu não saiba fazer eu vou aprender para fazer. Eu acho que é essencial. E o Matheus e o Lucas já nasceram na turma. Nasceram na turma. Como eu contei, eu ia na turma Casa da Brigada de Emergência, eu ia uniformizado de brigadista. E o Matheus também tinha a camisa dele de brigadista. Ele tinha por volta de uns 6 anos de idade, talvez. E o bonezinho da brigada. Então ele ia comigo, eu guiava o caminhão da brigada, ele ia comigo do lado. Quando a gente chegava no local da distribuição, falava assim, ó, cuida do caminhão. E aí ele subia no caminhão, cuidava lá, brincava com a criançada em cima do caminhão. Tem várias fotos aí dele dentro do caminhão. O Lucas, o pessoal lembra bastante, né? A Kátia grávida, aquele barrigão, e ela indo, depois ele de colo. Então, assim, eles realmente entraram, e é engraçado porque eles gostam disso, eles defendem como se fosse uma coisa que eles criaram, né? Que bom, e como tem também as suas filhas, né? Os filhos do Dinei, tá vindo uma geração nova, e que a gente vê que é uma coisa que passa outro ano, e eles estão lá, né? Eles sentem falta disso, né? O Matheus agora estava lá trabalhando de uma forma que ele conseguisse ir na turma do Papai Noel todos os dias. Então mudou a escala de trabalho dele na academia. Imagina, assim, Não, ele está se preparando para a semana que vem, na época de Natal agora, a gente fazer de novo esse trabalho. bacana. Muito, cara, muito. Tem mais alguma coisa? Falei tanto, né? Aposentadoria. Eu vim para Celan, cara, que primeiro desafio, uma história mais engraçada, né? Primeiro desafio que eu recebi, o secretário, 2006, teve os jogos regionais aqui em Piracicaba. E eu, como chefe do setor de eventos, ele me chamou e falou assim, ó, você vai ficar responsável pela cerimônia de abertura dos jogos. Eu falei, tá, mas e daí, o que eu faço? Ele falou, não sei. Você é o expert do assunto. E aí eu peguei e abracei a ideia. Aí tinha um professor na secretaria, o Baiano. Que é jogador de basquete. Isso. Carlos Alberto Felipe Soares. Quem conhece pelo Carlos Alberto, né? É o famoso Baiano. Aí eu cheguei nele e falei, Baiano, o que eu faço? Cara, eu tenho que montar uma cerimônia de abertura, pensar do zero até o final. Calma, Tigrão. É só uns jogos regionais. Eu falei, mas não é só uns jogos regionais. E eu lembro que assim, a gente foi montando uma equipe, e aí foram surgindo as ideias, o que nós vamos fazer, priorizamos apresentações aqui de pessoas aqui de Piracicaba. Fizemos um ensaio geral 2 dias antes, para ver tudo que estava dando certo. E aí saiu, ó. Eu lembro que na semana anterior, eu acordei de madrugada, gritando no meu quarto assim, preciso tirar a tabela. Aí minha esposa falou, viu, calma, você está sonhando. Mas assim, saiu a cerimônia de abertura, foi uma cerimônia muito bonita, o pessoal gostou. E daí, 2 anos seguintes, veio os Jogos Abertos do interior. E aí, de novo, o secretário, você vai fazer a cerimônia. E aí teve a participação de muitas pessoas, Carlos ABC fez uma apresentação
contando a história de Piracicaba, as lendas folclóricas que tinham aqui na cidade. E eu lembro que a ESPN veio filmar, fazer a cobertura dos jogos, e aí eles falavam, gente, o que é isso? Nós convidamos a Paula e Vlamir Marques para fazer o acendimento da tocha. E aí, como é que eles vão acender a tocha? E eu queria sempre uma coisa diferente, eu não quero fazer igual. Então a gente colocou uma tabela no meio do campo, entre as delegações, e eles entraram com a tocha, os dois segurando a tocha, deram uma meia volta olímpica no campo, e aí eles acenderam o aro do basquete, tinha a pólvora, eles acenderam o aro do basquete, e aí um artefato ali saiu e acendeu uma tocha que saiu escondida, a pira olímpica saiu escondida, assim apareceu. Então, agradecer muito, sabe, a Paula, a Magic Paula. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com a irmã dela, Branca, carinho enorme, uma pessoa singular, carinho muito grande por ela, né? E assim, são coisas que ficam muito marcadas na minha vida. A Secretaria de Esportes, para mim, que era uma incógnita, se transformou num bem que... Tantas coisas que eu já participei aqui dentro. Tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional. A gente foi para a Espanha acompanhar um campeonato de taekwondo, a convite da Confederação Brasileira. Então, e até hoje, cara, tudo que eu desempenho lá dentro, os jogos interescolares, você vê a alegria dos jovens competindo, recebendo uma medalha, a menina chorando nos jogos infantis da educação e falando, eu falei pro meu pai que eu ia ganhar a medalha e eu vou levar a medalha para ele. Putz, falar, cara, eu presenciei isso, eu proporcionei isso para ela. Muito bacana, muito bacana. Então, assim... Dá para escrever aí umas boas matérias sobre isso, viu? O esporte trouxe muitas alegrias.